indestrutível. Nós vivemos uma geração pessimista, com sentimentos amarrotados, com complexos os mais variados, complexo de inferioridade, autoestima achatada, pessoas que foram vítimas de circunstâncias profundamente adversas, que sofreram reveses na vida, que foram machucadas por pessoas, por circunstâncias, assoladas por sentimentos os mais tumultuosos, como o mar revolto e encapelado. Pessoas que olham para o futuro com medo, com inquietude, com desassossego na alma. Pessoas que têm medo, medo do amanhã, medo da solidão, medo da doença, medo dos reveses da vida, medo quase de tudo. E por isso ficaram amargas, talvez até pessimistas. Hoje eu quero falar com você sobre otimismo indestrutível. E quero basear esta palavra em Romanos capítulo 8, verso 28, porque esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua magna epístola, o Manifesto Cristão, o Evangelho segundo Paulo, talvez a obra teológica mais robusta da história da humanidade. No capítulo 8, verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há muitas expectativas nossas que se frustram. Nós temos o desejo de sermos bem-sucedidos na vida, temos planos e projetos para sermos vitoriosos na vida, mas nem sempre isso acontece. Me permita ilustrar. Era o ano de 1950, quando o Brasil hospedava pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar aquela expectativa, o Brasil abriu aquele campeonato no Rio de Janeiro, no Maracanã, que fora recém-inaugurado para esta grande disputa esportiva, e abre aquele campeonato goleando o México por 4-0. Depois vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Classifica-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí, o Brasil vai se transformar num verdadeiro fenômeno do futebol mundial, porque vai para a fase seguinte, goleou a Suécia por 7-1, vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra em campo, no Maracanã, com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se celebrava antecipadamente a vitória. O pavilhão nacional, a bandeira nacional, era hasteada por todo o Brasil. Era a certeza de que o Brasil sairia campeão do mundo daquele certame esportivo. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas quando o segundo tempo começou, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa da vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. O otimismo que brilhava apagou-se, e a derrota fragorosa chegou, arrancando dos brasileiros lágrimas amargas. Mas não é desse otimismo que eu vim hoje aqui falar com você. É de um otimismo verdadeiro, que não fracassa, que não se frustra. É o otimismo que o cristianismo drapeja suas bandeiras e convoca você para experimentá-lo. E o apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, o maior desbravador do reino de Deus,
O missionário que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor. O homem que pregou o evangelho livre ou preso, com saúde ou doente, em tempos de paz ou de perseguição, está aqui desfraldando a sua alma, abrindo as comportas do seu coração para ensinar-nos o que significa esse otimismo indestrutível. E ele começa assim: sabemos. Ele não diz sentimos, cogitamos. Aqui não se trata da linguagem da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que as boas coisas, que as melhores coisas, que a maioria das coisas cooperam para o nosso bem? Não. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, esse versículo pode ser consolador ou pode trazer mais pânico à nossa alma, porque muita gente não interpreta corretamente esse versículo e chega a conclusões equivocadas. Primeiramente, vamos ver o que Paulo não está falando. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Claro que não. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. O próprio Paulo foi um exemplo disso. Ele, depois de convertido no caminho de Damasco, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chegou em Roma preso e algemado, ele trazia no corpo as marcas de Cristo, enfrentando naufrágios, perigos de rios, de mares, sendo fustigado com varas. Mas esse homem diz assim: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Exatamente pelo fato dele estar preso em Roma, a igreja foi mais encorajada a pregar, porque ele estava preso em Roma, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo, ou seja, a guarda de elite do imperador, 16.000 soldados da mais alta patente, porque ele estava preso em Roma, não podendo ele viajar para pregar o evangelho como era seu desejo, precisa escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Esse homem está nos informando, portanto, que é possível que para um cristão genuíno, verdadeiro, problemas aconteçam, tempestades desçam, perseguições cheguem, prisões ocorram. Porém, você compreende que você não é prisioneiro de César, você é prisioneiro de Cristo, você é embaixador em cadeias. Não importa as circunstâncias, Deus está no controle e Ele vai instrumentalizar todas essas coisas para o nosso bem. Então, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Em segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas acontecem por si mesmas, como que num jogo de dados ou num jogo de coincidências. Como se as coisas estivessem trabalhando sozinhas, por si mesmas. Ou como alguns acham que os astros estão aí a nosso favor ou contra nós. Não, não se trata de uma questão de astrologia, de coincidência. Não. As coisas não operam por si mesmas. É a mão invisível da providência que está a nosso favor. Às vezes a circunstância é carrancuda, como dizia o poeta inglês William Cowper, mas a face de Deus é sorridente. Deus está trabalhando para o nosso bem e não contra nós. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Então não se desespere, espere em Deus. Não duvide, creia. Saiba que você muitas vezes não está no controle das circunstâncias, mas Deus está.
Parece que o barco da sua vida está à deriva, jogado de um lado para o outro ao sabor das tempestades desassaimadas, mas Deus está no trono da sua vida, no controle do barco da sua vida, e todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Mas ainda, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ele não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, nem ele está dizendo que todas as coisas acontecem para o bem de todas as pessoas. Aqueles que semeiam vento colhem tempestade. Aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. Mas se você ama Deus, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, Deus está governando e dirigindo os destinos da sua vida. Fazendo isso para o seu bem. Pois bem, a despeito de tudo isso, você pode ainda argumentar, olha, pastor, eu até aqui compreendo essas coisas, mas eu acho que eu devo ser uma exceção, porque a minha vida está de ponta cabeça. As coisas estão como peças soltas na minha vida, elas não se encaixam. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa piedosa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa religiosa, eu procuro levar as coisas direito na minha vida e parece que está tudo transtornado na minha vida. Se você não consegue entender o que está acontecendo com você, você pode compreender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele ama você, Ele tem o melhor para você. Ele está conduzindo você em triunfo. Ele guia você com o seu conselho eterno e depois recebe você na glória. A bondade e a misericórdia de Deus acompanham você, seguem você todos os dias da sua vida. Então, se você não consegue compreender o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Ele é bom, Ele é onipotente, Ele é seu Pai, Ele está trabalhando por você. Me permite ilustrar. Quando Albert Einstein veio à América pela primeira vez, depois do sucesso da sua teoria da relatividade, acompanhado de sua esposa, que também era uma mulher muito culta e intelectual, perguntaram para sua esposa, você compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, bom, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo como ele compreende, mas eu compreendo o meu marido. Se você não pode compreender Deus, o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Eu ilustro de novo. Certa criança estava brincando aos pés da sua mãe, que fazia um bordado à mão. E esta criança, olhando o bordado pelo avesso, disse, mamãe, a senhora está fazendo uma coisa tão feia, eu não vejo nenhuma beleza, eu não vejo nenhuma harmonia, eu não vejo nenhum propósito, as linhas estão soltas. E a mãe compreendeu o dilema da criança, pegou o menino no seu colo, mostrou o lado direito do seu bordado, e havia beleza, e havia encanto, havia harmonia, havia a sincronização das cores, dos matizes, e a criança ficou encantada. Às vezes nós ficamos como uma criança olhando o bordado da nossa vida pelo avesso. As linhas estão soltas, as peças não se encaixam. Parece que a nossa vida está uma confusão, um caos. Parece que tudo está desmoronando. Mas um dia Deus vai assentar-nos no seu colo e mostrar a nossa vida de cima para baixo. E aí vamos entender então que todas as coisas sempre cooperaram para o nosso bem. Não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. Mas talvez você pergunte, mas o que significa na prática isso? Que bem é esse? De que Paulo está falando? Que eu seja uma pessoa rica? Ou famosa? Ou conhecida? Ou popular? Que bem é esse? E o apóstolo Paulo não nos deixa confusos nem enganados acerca da natureza desse bem. Porque no verso seguinte, Romanos 8:29, ele diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu quero lhe dizer que o maior propósito de Deus na sua vida não é fazer de você uma pessoa rica, nem culta, nem famosa, nem importante, nem popular. Até isso pode vir a reboque. Mas o grande propósito de Deus na sua vida é transformar você à imagem do Rei da Glória. Deus predestinou você para isso. Deus não quer apenas levar você para a glória, Ele quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele quer esculpir em você a beleza de Cristo. Ele quer que você reproduza o caráter de Cristo. Ele quer ver em você as virtudes que há em Cristo. Pois foi Ele quem disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nós estamos, diz a Bíblia, sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo do Senhor na imagem de Cristo. É necessário resplandecer a beleza de Cristo, refletir o caráter de Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas posturas. Deus está trabalhando nesse projeto. Você é feitura de Deus, você é o poema de Deus, e Deus está escrevendo esse belíssimo poema que haverá de proclamar a poesia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, reverberando a partir da sua vida. Pois bem, talvez você pergunte, mas como isso acontece? E Paulo responde em Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, há 4 verdades aqui que eu passo a destacar. Primeiro, quem escolhe quem? É o homem quem escolhe a Deus ou é Deus quem escolhe o homem? E a Bíblia responde, é Deus quem nos escolhe e não nós a Ele. Jesus disse em João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Deus nos escolheu, e nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para a prática das boas obras. Deus nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus. Oh, que maravilha é esta, de saber que Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu a Ele com cordas de amor. Que antes que o mundo fosse criado, já havia colocado o seu coração em nós. E a despeito dos nossos pecados e mazelas, desobediência e rebeldia, Deus nunca desistiu de nos amar. E no tempo oportuno enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para ressuscitar para a nossa justificação, para que nós tenhamos então a vida eterna. E Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aqui não é um chamado externo, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqui é o chamado interno, é o chamado do coração. Quando o Espírito Santo opera em nós mediante a palavra e tira a venda dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos e arranca o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne e nos regenera e nos transforma e nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas, com uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. E Paulo então diz que aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há justo nenhum sequer. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado, que a alma que pecar, essa morrerá. Então, não podendo nós justificar a nós mesmos e mudar a nós mesmos e transformar a nós mesmos, Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso representante. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus o fez pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E ele carregou no seu corpo os nossos pecados para o madeiro. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E agora você que crê em Jesus,
é declarado justo diante do tribunal de Deus, porque a sua dívida já foi paga. O seu débito, agora, você não deve mais nada à justiça de Deus, nem à lei de Deus. Você está quites com a justiça e com a lei, e agora já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Isso é justificação. E a Bíblia diz, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Note que a glorificação dar-se-á na segunda vinda de Cristo, está ainda por vir. Mas Paulo tem tamanha convicção desta verdade bendita que ele coloca como um fato consumado. Aos que Deus justificou, esses Deus também glorificou. Isso significa dizer que aqueles que foram predestinados, chamados e justificados, já estão na glória, na mente de Deus, nos decretos de Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas verdades trazem para o nosso coração o que eu chamo de otimismo indestrutível. Seja os momentos mais alegres da vida, ou os momentos mais tristes da vida, seja com saúde exuberante, ou seja com doença deprimente, seja com total liberdade ou com a privação dela, seja em quaisquer circunstâncias de abundância ou de escassez, se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Você pode ter este otimismo indestrutível e afirmar com todas as forças da sua alma, com todas as velas do seu coração, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. De Jesus. De Jesus.